Na Seattle dos anos 70, uma doença sexualmente transmissível atinge a vida de todos os adolescentes que moram na cidade. Essa doença ela acaba despertando em seus portadores algumas deformidades, muitas vezes físicas, e essas pessoas acabam sendo excluídas da sociedade e se veem obrigadas a viver em colônias aos redores da floresta. É isso que Black Hole vai nos contar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para aqueles que ainda não me conhecem e estão chegando aqui agora, eu sou a Catarina e esse aqui é o CriaLT. Aqui a gente fala bastante de literatura, de livros, de edições de fotos e muito mais. Então se tu não é inscrito aqui no canal ainda, já vai te inscrevendo aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo e um comentário me contando se tu já leu essa HQ maravilhosa que é Black Hole. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo que eu trouxer por aqui e compartilha com algum amigo que tu acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Aproveita também e já me acompanha nas outras redes sociais do CriaLT que eu falo muito de livros e fotos por lá também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então, né? Porque hoje a gente tem assunto para refletir. Black Hole é uma experiência tão imersiva, ela nos faz refletir, ela nos faz pensar, ela nos coloca em uma outra posição na qual a gente nunca vai querer estar, e isso é muito interessante porque causa esse desconforto na gente, tanto as imagens que o Charles Burns traz aqui pra nós, que ele, além de ser o roteirista, é o ilustrador também, mas muito além dessa doença, que é um dos focos da obra também, nós temos aqui o relacionamento dos adolescentes em foco, nós temos o relacionamento social entre todo mundo ali, entre a comunidade, de como funcionava a Seattle nos anos 70, essa história ela é muito bem construída, ela vai nos entregar as respostas que ela quer nos entregar. O Charles Burns levou 10 anos escrevendo essa história, vocês imaginem o trabalho. Ela foi dividida em 12 volumes, se não me engano, e a Dark Side Books trouxe pra nós com um volume único, que é um pouco grossinho, mas que vale a pena ler do início ao fim. Eu gosto muito de histórias que nos tirem da nossa zona de conforto, que nos coloquem pra refletir. É exatamente isso que Black Hole faz. Aqui a gente tem um terror extremamente existencialista. Esse terror, ele não é pra nos fazer sentir medo, ele nos faz sentir desconfortáveis. É realmente uma obra existencialista. Aqui nós vamos acompanhar de perspectivas diferentes entre presente, passado e alucinações dos personagens. Sim, a gente tem muita alucinação aqui. A gente tem também algumas imagens de nudez, de sexo, drogas. Black Hole é um relato, digamos, exagerado, acho que eu posso dizer assim, de como a sociedade pode ser cruel com as pessoas que são diferentes, com as pessoas consideradas bichadas, no caso, que aqui a doença é conhecida como the bug, que eles falam que a pessoa está bichada. O grande foco aqui está nas questões dos adolescentes, como eles vivem suas vidas, como eles lidam com essa doença que está assolando todo mundo. É tão triste a gente acompanhar essas pessoas tendo que se isolar por conta dessas deformações que ela tem. Algumas pessoas adquirem uma outra boca, outras pessoas têm marcas pelo rosto, bolhas, uma tem rabo. Algumas pessoas conseguem esconder isso e viver na sociedade ainda sem que ninguém saiba. Mas essas outras pessoas que ficam com as suas deformidades mais expostas, elas se veem obrigadas a se retirar da sociedade porque simplesmente não tem mais espaço para elas ali. Então elas acabaram criando uma nova comunidade e vivem isoladas dentro das florestas. Vejam como isso é triste e como isso é um relato um pouco exagerado, como eu comentei, das coisas que acontecem. As minorias, elas ficam excluídas. Se alguém não é do padrão, se alguém está fora daquela linha reta ali que a sociedade quer que ela siga, ela já não pode fazer mais parte, a ponto de ter que se excluir, se anular, fingir que não faz parte daquilo ali, que nunca viveu. A pessoa, ela se torna esquecida, ela fica lá vivendo a vida dela no meio de outras pessoas semelhantes a ela, enquanto as outras que ela já conhecia fingem que ela nunca existiu. Quando eu digo que essa HQ ela é reflexiva, é porque ela é muito reflexiva, gente. Faz tempo que eu li ela, mas igual eu quis trazer aqui esse conteúdo, porque eu gosto de trazer essa discussão pra gente conversar sobre a sociedade, conversar sobre os nossos pensamentos e trocar alguma ideia aqui também. Então vocês deixem o ponto de vista aqui de vocês no comentário, que eu vou adorar conversar com vocês. Eu gosto muito dessas HQs, desses livros que provoquem essa discussão, nos provoquem a pensar, que nos tirem da nossa zona de conforto. Então é por isso que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui. Black Hole, se não é a minha
HQ favorita. É uma das... O primeiro momento que eu peguei essa HQ na mão, abri a página, eu fiz a leitura ali no início, eu pensei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Depois de um tempo eu fui me habituando, acredito que essa experiência se repita para várias pessoas, porque no início a gente fica meio perdido, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, mas o Charles Burns vai desenvolvendo com calma, ele vai nos levando devagarinho a entender como é que funciona o processo daquela situação, como é que se dá a vida daqueles adolescentes, como é que era a Seattle dos anos 70, como é que a sociedade funcionava por lá, para depois nos apresentar os efeitos dessa doença, as consequências dos atos dos adolescentes. Nessa história nós temos vários simbolismos, partindo do princípio dessa doença e também de como ela se manifesta em cada um dos personagens, sendo essa uma representatividade da personalidade dos personagens, de como eles se sentem, de seus sentimentos em geral. O próprio traço das ilustrações do Charles Burns já nos deixa um certo incômodo, vendo que algo está errado, algo não tá muito bem, muito certo por ali. E causando esse desconforto, ele nos faz refletir, nos faz pensar sobre o que está acontecendo, nos faz ficar tenso também, nos chama a atenção e nos deixa intrigado a conhecer mais dessa história. Aqui a gente acompanha alguns determinados personagens. Eu não vou contar muito sobre eles porque acredito que se eu me ater muito nas personalidades, vou acabar entregando alguns detalhes da história que eu não quero que vocês percam. Ela é toda voltada para uma atmosfera mais dark, bem como a editora Darkside Books, né? Então perfeita para editora. Ela tem um peso, uma carga dramática muito forte que nos prende do início ao fim. Eu parei de ler esse livro depois que eu fechei a última página, porque geralmente quando eu gosto de uma leitura, ou quando uma história me prende tanto quanto Black Hole me prendeu e me fez refletir também, eu não consigo parar de ler. Embora seja uma obra um pouco grande, é uma história em quadrinhos super tranquila de ler. Eu não acho ela tão difícil de ler. Eu acredito que o mais complicado nessa questão aqui é o nosso pensamento, a nossa reflexão e até onde a gente consegue ir com as interpretações, com os simbolismos, com as questões que o autor traz para nós. Porque aqui a gente pode tomar várias coisas da nossa sociedade para essa sociedade aqui que a gente é apresentado. Como, por exemplo, a doença, né, sexualmente transmissível pode ser muito bem interpretada como a AIDS, que nós vivemos aqui, que por muitos anos as pessoas foram excluídas, o preconceito que tinha por trás dessa doença, que aos poucos foi sendo vencido, foi sendo quebrado. Então essa aqui, acredito que seja uma alusão, o autor faz muito disso, ele traz muito da nossa sociedade para essa sociedade aqui de uma forma mais exagerada. Essa é uma história, uma HQ que ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecer e estou tendo a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Eu senti necessidade de trazer aqui para vocês porque eu acho muito interessante trazer essas reflexões para cá e eu quero ver se eu consigo trazer mais algumas indicações que a gente possa refletir juntos aqui no canal. É impressionante como essa HQ, ela me despertou tanto o interesse, tanto a atenção, que de vez em quando eu tô parada lendo ou fazendo alguma coisa e eu ainda me lembro dela. Eu ainda fico refletindo sobre as coisas que eu encontrei aqui nessa história. Então eu acho que isso é muito interessante, isso caracteriza o triunfo de um autor, um triunfo de um escritor, ilustrador na sua obra. É fazer a reflexão acontecer na pessoa e marcar ela com aquela obra, que eu acredito que tenha acontecido isso comigo, porque Black Hole me marcou muito. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, pessoal, por terem assistido o vídeo. E contem aqui nos comentários as reflexões de vocês. Se tiveram interesse em conhecer o livro, se já leram, me contem aqui nos comentários. Abram o coração de vocês, que nem eu abri o meu coração aqui agora. Muito obrigada mesmo pela atenção. Um beijão e até o próximo vídeo aqui do canal.